No momento em que você perceber que não existe nada além do momento presente em você, nada além do agora, uma alertividade surge em você. Você se torna atento ao que quase se pode chamar de a presença do poder deste momento. O poder da própria vida neste momento presente, que consiste em sim, consiste em percepções dos sentidos e também consiste em, bem, vamos olhar que momento presente é esse. Esse momento presente é este local onde estamos. O que percebemos aqui visualmente, o que vemos, ouvimos, as luzes e a totalidade do ambiente. Então vamos nos tornar alertas para que possamos realmente perceber isso. E além daquilo que percebemos nessa sala, há mais alguma coisa sobre isso, que poderíamos chamar de momento presente? Bem, se você olhar profundamente o suficiente, sim, também há. O campo de energia interior em seu corpo, que você pode realmente sentir, que você está vivo em suas pernas, seus braços, seus pés, é também parte do momento presente. Sentir o campo de energia que permeia o corpo físico, que também é algo que você pode sentir. Portanto, há percepções sensoriais externas e há o sentimento, a vivacidade dentro do seu corpo. Se você está totalmente no pensar, você não pode sentir isso em nada. Você não se sente vivo. Você apenas está vivo na parte superior da casa, na sua cabeça. A casa inteira que você habita, então, está vazia. Então você pode começar a habitar todo o corpo, e não só apenas a cabeça. Isso se torna parte de sua experiência do momento presente. Assim, percepções dos sentidos, sim, há elas, e também está toda essa vivacidade, e até na luz artificial vemos isso. Claro, você pode dizer, eu prefiro a luz do sol, ok, eu também. Mas há uma beleza e vitalidade mesmo à luz artificial. E há uma beleza e vivacidade que é geralmente negligenciada, que está na textura da cadeira que estamos sentados aqui, da sua cama ou do que você estiver vestindo, flores, claro. E de repente você se torna consciente disso e isso não é tudo ainda. Estamos apenas entrando no momento presente. Então você tem tudo isso, meu amigo. E os exteriores, e de repente você aprecia a vitalidade de todas as coisas que o cercam. Outras pessoas têm que tomar ácidos para chegar a isso, mas você não precisa. Basta reservar um momento, silenciar um pouco e olhar em volta. Tudo está aí e sempre esteve aí. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego.
Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar ao outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Esse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado de ser, não está do lado de fora, está bem lá, dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é o amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. E o que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. Subjacente a qualquer prática está a presença. Não importa se os aspectos externos da prática podem ser diferentes, mas o que cada prática aponta, e eventualmente, se for bem sucedida, e você acabar com isso, é a presença. Lembre-se de nossa definição. Citei Ramana Maharishi quando lhe perguntaram como sabemos, porque essa é a sua pergunta, se estamos fazendo algum progresso no caminho espiritual. E claro, você deve se lembrar da sua resposta. O grau de ausência de pensamento é o seu critério para julgar o progresso no caminho espiritual. E isso é tudo. Então, até que ponto há espaço em você? Cessação de pensar quando não é necessário, momentos crescentes de amplidão. À medida que você evolui espiritualmente, a amplidão se aprofunda e há mais dela, de modo que, eventualmente, metade de você é amplidão. Não leve isso muito literalmente. Metade de você é espaço e metade de você é forma. Mente, conhecimento e assim por diante. Se metade de você for espaço e metade for forma, você levaria uma vida muito equilibrada. E pode ser que, como no caso de Ramana Maharishi, quando ele era um garoto e acabou de passar pela experiência de morte, ele se tornou 90% de amplidão e não conseguia mais falar. Ele ainda tinha corpo,
são os 10%. E ele se sentou em algum lugar e então voltou para... Muitos poucos humanos são realmente... É difícil quantificar de qualquer forma, eu estou apenas conjecturando. É mais ou menos, quase falando metaforicamente, possuímos pouquíssimos humanos que estão totalmente equilibrados entre se mover no mundo da forma, usando sua mente e seu conhecimento, interagindo, e estando ocupados e ativos no mundo da forma. E ao mesmo tempo, não perder a dimensão mais profunda da presença. Portanto, não tendo dois compartimentos separados em sua vida. Alguns praticantes espirituais, meditadores, desenvolvem dois compartimentos. Um da minha prática espiritual, que eles fazem quando meditam, ou vão para retiros de acampamento, e outro que seria a vida diária. Claro, os dois precisam se unir, para que a dimensão espiritual realmente brilhe em todas as coisas que você faz. Em outras palavras, tudo que você faz, há espaço, há uma sensação de paz, que vem mesmo quando você está envolvido em atividades. Você não fica frenético, chateado com cada pequena coisa. Há um espaço em suas interações humanas. Uma sensação de presença que permeia até mesmo os seus negócios. Então é isso que Ramana Maharishi quer dizer quando fala sobre estar livre de pensar. Que amplitudes são momentos em que você está apenas alerta e presente, mesmo enquanto conduz um negócio. Há um estado de alerta e uma presença. E então você se torna mais criativo. A pessoa que criou o iPhone, bem, o homem, Steve Jobs, eu não li a sua biografia inteira. E ele tinha certas idiosincrasias pessoais que eram muito condicionadas pelo ego. Mas além do seu condicionamento egóico, ele tinha áreas em que ele era um praticante, creio eu, de zen e meditação. Ele tinha essas áreas de quietude, e delas vinha a criatividade. Portanto, ele não representou uma união completa e equilibrada. Muito poucas pessoas têm isso, uma união completa e equilibrada, do espaço e da forma. E você não precisa conseguir isso. Eu não tenho. Eu não tenho 50% de eficácia na forma e 50% de espaço. Eu estou apenas calculando aqui, dizendo números. Eu tenho de 80% a 85% de amplitude e de 20% a 15% de forma. Em outras palavras, eu não sou muito bom em lidar com coisas. Quando eu faço, eu sou espaçoso com isso. Minha preferência é não. Então, não sou tão equilibrado. Oprah é muito mais equilibrada do que eu. Ela é muito eficaz em fazer. Tem uma energia aparentemente inesgotável. Eu não consigo acompanhá-la. E ainda assim ela sempre retorna à quietude. Então ela não se perde no fazer. Existem algumas pessoas, mas não muitas, ou para estar um pouco mais do fazer do que no ser. Mas ainda há o suficiente para mantê-la enraizada e para que seu trabalho frutifique e contribua muito para a consciência do planeta. Nunca ataque um estado interior. Nunca ataque nenhuma emoção que surja, porque ela cria resistência novamente.
Permita que seja, e então, se não houver resistência, ele se dissolve. É uma linda prática. Agora você pergunta outra coisa sobre a oração. O homem indiano atrás de você, esse é um assunto enorme, claro, sobre a oração. Na forma como ele usa a oração como uma espécie de repetição, talvez uma espécie de mantra. A coisa boa sobre isso, é claro, é que impede sua mente de fazer outras coisas, como se entregar a pensamentos que produzem medo, ou pensamentos que produzem negatividade. Então isso impede sua mente disso. Mas em última análise, esse tipo de coisa, para nós, ou para qualquer um, deve ser deixado para trás. Quando Jesus disse, orem sem cessar, ou orem sem cessar, isso não significa, porque era um absurdo, que ele está dizendo para você orar continuamente. Ele está usando a oração em um sentido muito diferente. Mas é possível que as pessoas que escreveram o que ele disse tenham entendido mal, porque não perceberam a verdade em si mesmas. Jesus ensina a presença, aponta continuamente para o momento presente, a importância do momento presente e a importância de permanecer acordado. Há parábolas sobre ir dormir e não dormir, mas ficar acordado. Jesus diz, a verdade vos libertará. O que implica que, certo, do jeito que você não é livre, porque é conduzido pelo condicionamento de sua mente. Portanto, todo o ensino básico está lá. Você tem que ver isso. Oração repetitiva, se precisar, é isso que você vai praticar. E chegará um momento em que não será mais adequado para você. Qualquer método de meditação pode ser útil. Vamos falar sobre meditação. Você tem um método. Algumas pessoas contam que enquanto meditam, elas contam de 1 a 9, de 9 a 1, de 1 a 6, de 6 a 1. Eles contam suas respirações, ou fazem isso, ou fazem aquilo. Tem um mantra que repetem em suas mentes, o que impede outros tipos de pensamento. Agora, o propósito de um mantra não é ficar preso ao mantra, mas, eventualmente, abandoná-lo. O mantra reduz todos os pensamentos a apenas um movimento de pensamento. Então, você pode se concentrar nisso, e então é para ser descartado. Quando você abandona o único pensamento que restou, primeiro sua mente está cheio de todos os tipos de pensamentos. Então o guru vem e diz, vou lhe dar um mantra. Repita todos os dias 500 vezes. E se você fizer isso levará a sua mente a uma concentração. Algumas pessoas, então, se apegam ao mantra. Meu mantra, meu querido mantra. Não. Então você deve, em algum momento, o guru vai apontar e é hora de você deixar ir. Porque o que resta, quando todos os seus pensamentos fluíram para uma forma de pensamento, e então essa forma de pensamento é descartada, apenas consciência é deixada. Assim,
você pode usar isso. Ela leva você até lá. E se você não ficar preso no caminho, ficar preso é sofrer um pouco mais de novo. Então vamos deixar por isso mesmo. É saber quando abrir mão de algo que é útil por um tempo, como uma escada. Você sobe a escada e depois não precisa mais dela. Ou o Buda tem o famoso exemplo de uma jangada que você usou para atravessar o rio. A jangada no budismo, o Buda usa essa parábola da jangada para falar sobre o ensino budista e a prática budista. Então você usa a jangada para atravessar o rio e depois de atravessar o rio, você não carrega a jangada com você. É pesado. Tem um ponto que você solta a jangada. E há total liberdade, então. Se você ainda chama isso de budismo, ou se ainda se considera um budista, depende de você. Mas, de repente, há liberdade. Algo é útil por um tempo, até que se torne um obstáculo. Qualquer tipo de prática. E no final, há apenas consciência. Presença e consciência. E alguns gurus ensinam isso diretamente. Eles não te dão essas práticas e dificilmente te dão alguma técnica. E isso é para certas pessoas que estão prontas para isso. Isso é bom. Então, o que você se sente atraído é o que é certo para você. Então, você tem que saber quando é hora de deixar ir. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor. Significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar ao outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Esse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado de ser, não está do lado de fora, está bem lá, dentro de nós.
Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade. Isso é o amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. E o que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. Quietude. Quando você perde o contato com a quietude interior, você perdeu o contato com si mesmo. Quando você perde o contato com você mesmo, você perde o contato com o mundo inteiro. Perde a sensação de seu ser mais profundo, o que você verdadeiramente é. Este é o eu sou. Mais profundo que o nome ou a forma que você possui. Quietude é sua natureza essencial. E o que é a quietude? Quietude é o mais profundo espaço de consciência que percebe essas palavras e as compreende. Sem essa consciência não há percepção, nem pensamentos, nem realidade. Você é essa consciência personificada, particularizada. Pensamentos são equivalentes aos ruídos internos. O silêncio externo é equivalente à quietude interior. Sempre que algum silêncio acontecer perto de você, ouça-o, ou melhor, preste atenção nele. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de quietude em você. Porque só através da quietude você pode estar consciente do silêncio. Olhe o momento em que o silêncio acontecer à sua volta. Você não estará pensando. Perceba como você estará consciente, mas não estará pensando. Quando você se torna consciente do silêncio, imediatamente acontece um estado de profunda consciência alerta. Você está presente e vencendo milhões de anos de condicionamentos mentais. Toda a natureza nos ensina sobre nossa quietude. Quando olhar um animal e perceber sua quietude, você está se tornando quietude também. Você conectou com ele em um nível muito profundo. Você sente a unicidade com o todo e percebe o todo através de si mesmo. Sentir a expansão da unicidade em você, unindo-se a todas as coisas, é o verdadeiro amor. Quem percebe é a consciência, que está olhando e também é a própria criação. Na Bíblia diz que Deus criou o mundo e viu que era bom. E isso que você vê quando olha o mundo, a partir da quietude interior. Tudo simplesmente ganha um brilho de beleza, de bondade e de paz.